Oi, meu nome é Regina e sou tutora da Sofia, uma cachorrinha de 3 anos. E ela tem um problema com relação à visita. Todas as visitas que vêm, ela fica pulando, ela fica tentando dar uma mordidinha na mão para a pessoa ficar passando a mão nela. Se as pessoas sentam, ela quer ficar no colo o tempo todo. Então ela fica incomodando e às vezes as pessoas têm medo de cachorro, acabam ficando com medo dela. Então eu gostaria de uma ajuda de vocês para resolver esse problema. Obrigada. Realmente percebi que ela adora a visita, fica muito eufórica quando chega alguém, mas algumas vezes isso pode ser um pouco inconveniente, mesmo que ela faça com muito amor e carinho, mas pode incomodar algumas vezes. Então a primeira dica que eu te dou é você, quando chegar em casa e quando você sair, não falar com ela. Eu sei que é muito difícil para nós que temos cachorros, somos amantes dos nossos pets, mas isso pode ajudar bastante no comportamento dela. Então quando você estiver saindo de casa, não fala com ela, só fecha a porta e sai. Quando você voltar para casa, a mesma coisa. Quando chegar, mesmo que ela fique pulando, você ignore ela até que ela fique num estado mais tranquila ali. E aí quando ela ficar mais tranquila, você pode falar com ela. Mas ela tem que entender que quando ela estiver agitada, você não vai dar atenção para ela. E se você der atenção para ela quando ela estiver agitada, você vai ajudar esse comportamento a crescer, porque você vai estar recompensando ela por esse motivo. Outra dica é você usar a guia dentro de casa, o que pode ajudar bastante a ela ficar mais tranquila. Você vai colocar algumas limitações com a guia nela, onde ela pode ir, se ela pode pular, se ela não pode. Então com a guia fica mais fácil de você controlar isso. E uma terceira dica, você vai precisar de ajuda de alguém, de algum amigo, parente ou algum convidado. Isso é muito importante que você faça. Você peça para alguém entrar na sua casa e sair várias vezes naquele mesmo momento, para ela entender que quando chegar a visita vai ignorar ela e ela não vai precisar ficar eufórica pulando, que ela não vai receber atenção. E aí quando ela ficar tranquila, a visita pode ir lá falar com ela, passar a mão, dar bastante carinho, conversar com ela, mas enquanto ela estiver eufórica, muito agitada, pulando, é muito importante que a visita e você não dê atenção para ela, nem olhando no olho, nem falando, nem tocando, para que ela entenda realmente que quando ela estiver daquele jeito, ela não vai receber carinho. Espero que eu tenha ajudado. Olá, Julinha, tudo bem? Esse aqui é o Bob, o nosso pet. Ele tem 6 anos e ele é um cachorro que tem uma personalidade bem forte. Ele avança na gente quando a gente tenta pegar ele no colo, late muito e não aceita que a gente receba visitas em casa. O que a gente pode fazer para melhorar esse comportamento dele? Ajuda a gente? Bom, eu percebi que ele que manda na casa e vocês que têm que obedecer às regras dele, né? Bom, vocês precisam criar situações prazerosas quando ele apresenta esse comportamento mais agressivo, de rosnar, ou de latir, ou de estar reclamando de alguma coisa. Então, por exemplo, você tem que separar um petisco que ele goste muito, um brinquedo que ele goste muito, e associar aquilo a algum comportamento e alguma situação que ele geralmente rosne. Então, por exemplo, na hora que você for tentar pegar ele no colo, você dá um petisco para ele que ele goste muito. Então ele vai começar a associar que aquele comportamento de você tentar levantar ele é algo bacana, que não precisa ter medo, não precisa se sentir como uma ameaça. Então você precisa associar esses comportamentos que ele tem com algo bacana. Uma outra dica é você usarem a guia nele dentro de casa. Eu sempre dou essa dica porque ela é muito importante, porque ela cria algumas limitações que ele não tinha antes, algumas regras que vão surgir. Então ele vai acabar respeitando outras coisas e entender que vocês que são o líder da casa, vocês que estão impondo as regras ali e não ele que vai mandar e vocês obedecem. Meu nome é João Paulo. Eu tenho um casal de periquitos australianos. A fêmea já está chocando há 15 dias e até agora nada. Quanto tempo demora? Outra dúvida, na gaiola ficavam 3 periquitos, 2 machos e uma fêmea. Porém, a semana passada, um dos machos atacou e matou o outro periquito. Por quê? Quando a fêmea está chocando, não podem ficar juntos? Bom, conversando com alguns especialistas em aves, eles me disseram que os periquitos australianos, quando vivem num viveiro muito amplo, num espaço que eles podem voar, que eles podem ter espaço de sobra, eles podem viver em harmonia sim, em vários casais juntos, como 5, 6, 7 casais juntos, sem problema nenhum. Agora, quando o espaço é pequeno, uma gaiola muito pequena, um espaço reduzido, é muito importante que você deixe um casal somente para que não tenha briga, até porque eles são muito territorialistas, dominantes e podem acabar se machucando bastante ou até um matando o outro, como você comentou comigo. Agora, respondendo sua pergunta sobre as fêmeas,
elas colocam os ovinhos e aí começa o processo de incubação e depois de 18 dias começam a nascer os filhotes. Então eu espero que eu tenha te ajudado e boa sorte. Oi Julinho, tudo bem? Eu sou a Thaís, isso daqui é a Tequila e nós precisamos de uma dica sua. Atualmente eu moro em Maceió, Alagoas, mas a minha família é de Campo Mourão, Paraná. E sempre quando nós vamos de férias pra lá, vamos de avião. E a Tequila tem que ir na bolsa de transporte. Só que é um tormento, porque ela odeia ficar na bolsa, ela fica muito nervosa. E eu não sei mais o que eu faço. Eu queria saber qual a sua dica pra ela acostumar na bolsa. Né, Tequilinha? Manda um beijo, pessoal. Tchauzinho. Muitos cães ficam muito impacientes quando eles estão na caixa de transporte ou na bolsa de transporte. Meus cachorros também muitas vezes acabam chorando, pedindo para sair, mas isso é super normal e tem como dar uma dica para te ajudar nisso. Bom, você precisa fazer com que ela entenda que a bolsa de transporte é um local confortável, um local que ela pode ficar relaxada e que não precisa ter medo e não precisa ficar impaciente. Então, para isso você vai precisar fazer um treinamento dentro da sua própria casa com essa própria bolsa de transporte que você leva ela para viajar. Então você vai colocar essa bolsa de transporte quando você estiver assistindo TV, em cima do sofá, usar como se fosse uma caminha, colocar lá dentro, fazer bastante carinho, fazer ela relaxar, fazer com que ela durma lá dentro, acostume com aquela bolsa de transporte, seja algo normal no seu dia a dia, no cotidiano dela. Então você vai ter que ensinar e associar aquela bolsa como algo muito prazeroso para ela e como se fosse a própria casinha. Então colocar vários brinquedos, dar algumas recompensas para ela quando ela estiver lá dentro. Então você vai levar ela para passear no carro, você põe ela lá dentro, vai levar ela para o shopping, para algum lugar que você queira, coloca ela lá dentro e associar ela ao dia a dia que aquela bolsa de transporte vai fazer parte de todos os dias dela. E aí com certeza na hora de viajar vai ficar muito mais tranquilo e você não vai ter mais problema nenhum quanto a isso e ela vai gostar de viajar dentro da bolsa de transporte e vai ser um sucesso. Então, boa viagem para vocês duas. Oi Julinho, tudo bem? Meu nome é Aline, esse é o Mucilon. E a gente adotou ele para fazer companhia para nosso filhinho. E como bons amigos, eles estão sempre dividindo comida. E a nossa dúvida é, quais são os alimentos que a gente não pode dar para ele de jeito nenhum? Eu tenho certeza que eles são amigos inseparáveis, muito lindos os dois juntos, parabéns. Bom, o mais indicado é que seu cachorrinho só coma a própria ração. E algumas coisas em forma de recompensa, um petisco específico para cães, ou até algumas frutas que ele pode sim comer. Mas é muito importante, como você me perguntou, ficar atenta em alguns alimentos que são muito prejudiciais à saúde dos pets. Como, por exemplo, o chocolate, a uva, a cebola, o abacate, o leite. Então é muito importante que você fique atento a esses alimentos para que ele não tenha acesso de jeito nenhum, porque pode fazer muito mal para ele. Mas eles podem sim, de vez em quando, dividir algumas frutas que os dois podem comer sem problema nenhum, que vai ser muito bacana e vai estreitar ainda mais essa amizade dos dois. Olha, o Plantão Pet com o Julinho Casares continua na internet. Você que enviou perguntas que não foram respondidas aqui, pode acompanhar daqui a pouquinho outras dicas do Julinho nas redes sociais. É só seguir o programa no @hojemdia. Se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela e acessar direto